Sabe aquele conselho que vem cheio de amor, de boas intenções? Pois é. Mas e se essa boa intenção pudesse, na verdade, acabar nos desviando do caminho? Hoje a gente vai explorar essa ideia que é um pouco desconfortável. O conselho que desencoraja. Pois é, essa é a grande pergunta que fica no ar. Como é que uma palavra de carinho, vinda de alguém que a gente confia tanto, pode estar errado? É uma ideia que dá um nó na cabeça, mas é fundamental para a gente entender o que vem pela frente. Olha, é interessante pensar que a raiz de muitos desses conselhos está no sofrimento, naquele sofrimento extremo, sabe? E é justamente nesses momentos, quando a gente está mais vulnerável, que as palavras de quem a gente ama ganham um peso gigantesco. E vamos combinar, faz todo sentido, né? Quando a gente está no meio de uma crise, a primeira coisa que a gente faz é buscar apoio em quem a gente confia. Só que é exatamente aí que o desejo de aliviar a nossa dor pode bater de frente com um propósito maior, que a gente não consegue enxergar com clareza naquele momento. Para a gente entender isso na prática, vamos mergulhar numa das histórias mais intensas que existem sobre sofrimento e fé, a aprovação de Jó. A situação dele nos leva assim ao limite do que um ser humano consegue suportar. Imagina só o cenário, devastação completa. Jó perdeu absolutamente tudo, sua riqueza, seus filhos, sua saúde. Ele está literalmente no fundo do poço, sentindo uma dor física e emocional absurda. Mas o ponto crucial aqui, que a fonte destaca, é que mesmo nessa provação toda, existia um limite. O mal não tinha poder total sobre a vida dele. E é nesse contexto de dor insuportável que surge um conselho chocante. E essas palavras vêm de quem? Da pessoa mais próxima de Jó, sua esposa, que, claro, também estava sofrendo com tudo aquilo. É uma sugestão dura, direta e desesperada. Mas o que ela significa de verdade? E aqui, gente, está o pulo do gato deste slide. A tensão entre duas interpretações. Por um lado, o lado humano, é muito fácil entender as palavras dela como um ato de misericórdia. Tipo, acabe com essa dor, não tem mais esperança. Mas pela perspectiva teológica que a fonte apresenta, essa fala é um eco daquela acusação inicial feita contra Jó, a de que a fé dele só existia por causa das bênçãos. Basicamente, a sugestão é, se o conforto acaba, a fé também deveria acabar. E a resposta de Jó é o que, nossa, sustenta a história inteira. Ele se recusa a amaldiçoar a Deus. Com isso, ele mostra uma fé que não era uma moeda de troca, sabe? Não dependia do que ele recebia, se era bom ou ruim. A relação dele com Deus era muito maior do que as circunstâncias. Então, a história de Jó acaba ensinando pra gente uma lição muito maior, que conselhos que vão contra o plano divino podem vir das fontes mais inesperadas e amorosas. Vamos ver como esse padrão se repete? E esse mesmo padrão, olha que curioso, aparece em outro momento super importante. Pedro, agindo por puro amor, por lealdade, tenta proteger Jesus do sofrimento da cruz. Ele simplesmente não consegue enxergar o propósito divino naquilo tudo. E a resposta de Jesus é um choque. Ele chama a sugestão de Pedro pelo nome do adversário. Isso não quer dizer que Pedro era mau de jeito nenhum, mas que a perspectiva dele naquele momento servia a um propósito contrário ao de Deus. Então, com base nisso tudo, a gente chega ao ponto central. Um conselho adversário, como é definido aqui, não é sobre a má intenção de quem fala. Muito pelo contrário, o amor pode estar ali, a boa intenção também. A questão toda é o desalinhamento com esse plano maior, com uma vontade soberana, que nessa visão enxerga um propósito que vai além do nosso sofrimento imediato. Ok, tudo isso pode parecer coisas de muito tempo atrás, né? Jó, Pedro. Mas se esse tipo de conselho ainda existe, como é que a gente pode reconhecer isso hoje? A análise propõe usar uma espécie de bússola moral bem antiga, os 10 Mandamentos, para ver como essas ideias aparecem na nossa cultura. A questão é que muitas vezes aquilo que a gente considera normal, aceitável ou até mesmo bom pela sociedade pode ser, na verdade, um desvio sutil daquilo que os mandamentos propõem. Vamos ver alguns exemplos bem diretos. Olha só a primeira parte dessa lista. A gente vê um padrão bem claro aqui. Ideias modernas sobre verdade individual, o culto às celebridades ou essa cultura do trabalho sem fim e até a autonomia a qualquer custo, tudo isso entra em conflito com princípios antigos de honra, de descanso e de devoção a algo maior que nós mesmos. E a análise continua, agora olhando mais para as nossas interações. A indiferença com a vida, a normalização da infidelidade, aquelas pequenas fraudes que a gente às vezes acha que não são nada demais, a disseminação de desinformação,
tudo isso é visto como uma quebra desses princípios e culmina na cultura do consumo sem limites e da comparação constante, que desafia diretamente o último mandamento. Diante de tudo isso, surge uma conclusão bem poderosa sobre como, então, se demonstra amor e devoção de verdade. Se não é só com palavras ou sentimentos, como é que é? E essa citação é apresentada como a resposta definitiva. Nessa visão, a conexão entre amor e obediência é direta, inseparável. O amor se manifesta em ação, em alinhamento. No fim das contas, o argumento é este: a prova final de amor e devoção não estaria nas palavras nem nos sentimentos, mas sim nas ações. É um alinhamento que pode ir contra a cultura, contra os conselhos fáceis e até contra o nosso próprio conforto imediato. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final para a gente levar para a vida. Nos conselhos que a gente dá e nos que a gente recebe, vale a pena se perguntar: essa palavra está servindo ao alívio do momento, ao pensamento puramente humano ou a um propósito maior e soberano? Uma pergunta para a gente pensar a respeito.